Olá, bom estar com vocês. Mais uma vez estamos juntos. Pastor José Carlos Carvalho, o eterno aprendiz do Supremo Mestre. Vamos para mais um devocional matinal. Antes, porém, gostaria de pedir encarecidamente que você assista o devocional até o final. Vá lá, clique no link, vá lá no canal do YouTube, dê a sua curtida. Precisamos aí da sua curtida. Quanto mais curtida, melhor. Além disso, veja se você é inscrito, se não for, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, peça para que os mesmos se inscrevam, curtam e compartilhem com os outros. O nosso objetivo é que esse devocional alcance o maior número de pessoas possíveis. Queremos que cada vida seja abençoada com a mensagem que vem diretamente do coração de Deus para os seus corações. E aí você é o nosso parceiro nessa empreitada, tá certo? Vamos para o texto de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Eu estou usando a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Diz o seguinte: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu gostaria de propor como tema para esse devocional, à luz desse texto bíblico, a igreja que supre. A igreja que supre. Eu fico estarrecido, eu fico impactado, eu posso dizer estupefato, diante de textos como esse. Quando eu olho para os textos de Atos, eu vejo como se comportava a igreja primitiva. E olhando para as igrejas de hoje, eu percebo como nós temos nos desviado da essência do Evangelho. Esse versículo 32 é uma relíquia, é algo fantástico dentro da palavra de Deus. O texto diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Veja que a igreja primitiva crescia de uma forma surpreendente, extraordinária. Em Atos 2, primeiro sermão, 3.000 almas se converteram. Aqui, mais à frente, Atos 4, o número já chega a quase 5.000. Atos 6 fala que já havia uma multidão, uma multiplicação de discípulos. A igreja crescia de forma extraordinária. Mas ao mesmo tempo que a igreja crescia, ela não perdia a essência. Crescia, mas não se dispersava. A igreja primitiva conseguiu aliar a diversidade com a unidade. Muitas pessoas agregando a fé, mas a igreja não perdia a sua essência, não perdia a sua unidade. E entendia que cada um tinha a sua diversidade, cada um tinha a sua maneira de pensar, tinha os seus gostos, suas preferências, mas quando se reuniam como um corpo, vivia como realmente um corpo. Lucas, nesse texto, de uma forma brilhante, mostra esse retrato. Era uma multidão, mas ao mesmo tempo eram um. Tinha apenas uma alma e um coração. Estavam unidos através da razão e dos seus sentimentos. Eles colocavam a razão e os sentimentos em unidade. Entendiam que eles eram o corpo de Cristo, a igreja. E não se perdia no meio da multidão. Não se desviava do propósito com esse crescimento extraordinário. Hoje nós vemos igrejas grandes
e que tem perdido a essência da comunhão. Nada contra a igreja grande, né? Quanto mais crescer, melhor. Mas a igreja tem que aprender a crescer e não se perder nesse crescimento. A igreja tem que aprender que, embora cresça, precisa manter a unidade e esse padrão. E a igreja primitiva tinha isso. Era uma alma e um só coração. E Lucas esboça muito bem de que forma eles expressavam essa unidade de como alma e coração, apesar de uma grande multidão. Eles entendiam que como corpo nada era particular, exclusivo, era de todos, era do grupo. Veja lá, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes eram em comum. Eles aprendiam a partilhar e compartilhar tudo o que tinham com os outros. Enquanto isso, Deus trabalhava na igreja através da unidade, concedendo dons aos apóstolos e grande poder. E a igreja era testemunha desses dons e poderes que eram manifestos, porque a igreja vivia em santidade e unidade. E veja o versículo 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou bens, vendendo, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Olha que coisa interessante, eles levavam o que eles tinham para suprir a necessidade dos outros, levavam até os apóstolos e esses distribuíam aos necessitados. E nós vemos algumas igrejas hoje que fazem exatamente o contrário, né? Só quer sugar. Mas os apóstolos entendiam, a igreja entendia de que eles eram um corpo e que viviam em comunhão e que aquilo que eles possuíam eram dons de Deus para serem partilhados entre a comunidade. Por isso que a igreja era uma multidão de pessoas que constituíam uma só alma e um só coração. Eles abriam mão, não tinham nada como exclusivo, não se apegavam, eram pessoas desprendidas, eram pessoas que olhavam para os outros e enxergavam as suas necessidades, e não apenas enxergavam, né? Eles iam suprir aquelas necessidades. Por isso que eu disse que o título do nosso devocional hoje é a Igreja que Supre. Nós precisamos resgatar esses valores de igreja e sermos esse exemplo de igreja, voltarmos a essa essência de igreja, continuar trabalhando para crescer, mas não perder a essência de sermos um só corpo, de termos essa comunhão, de sermos uma só alma e um só coração, estarmos unidos em propósito nas nossas emoções, estarmos unidos na nossa razão. Porque essa é a razão de ser da igreja. Uma igreja que vive a realidade de uma verdadeira comunidade cristã. O corpo de Cristo, a comunidade cristã do corpo de Cristo. Precisamos resgatar esses valores. Precisamos fazer com que a nossa igreja atenda às necessidades das pessoas, não apenas necessidades físicas, né? Hoje estamos enfrentando essa pandemia e as pessoas estão desesperadamente precisando serem supridas, atendidas nas suas necessidades emocionais. E a igreja precisa suprir isso. A igreja também pode e deve suprir as necessidades intelectuais do povo. Aqueles crentes que são mais maduros devem trabalhar para amadurecer aqueles outros que são menos maduros. É isso. Se você tem o seu dom, compartilhe. Compartilhe os seus bens, compartilhe a sua vida, compartilhe o seu tempo. Compartilhe o seu ouvido, os seus ombros, as suas mãos, os seus olhos com aqueles que precisam para que realmente sejamos igreja e sejamos a igreja que supre. E mais uma vez eu repito esse versículo fantástico que fala bem profundo ao meu coração. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era só uma alma e um só coração. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de você e de mim. Ok? Vamos orar.
Pai bondoso, como é bom paginar a Tua palavra e encontrar lições valiosas para os nossos dias atuais. Como é bom olhar para a igreja primitiva a fim de resgatar valores que se perderam durante séculos. Como é bom saber que temos a Ti, que fala conosco através do Teu Santo Espírito e nos estimula a resgatar esses valores. Nos ajuda a ser essa igreja que supre. E eu peço, como eu sempre tenho pedido, que o Senhor entre com providência na vida das pessoas que estão assistindo esse devocional, para que eles sejam supridos e ao mesmo tempo sejam agentes teus para o suprimento dos outros que necessitam. Usa cada um deles como agente de milagre, como canal de bênção, como geradores de recursos na tua igreja, para que o evangelho cresça e vidas sejam alcançadas para o teu reino. Eu peço isso, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia fantástico na presença de Deus.